O futebol é maior que o cristianismo. O que você pensaria se alguém te fizesse essa afirmação? Bom, provavelmente você pensar que essa pessoa é maluca, certo? Mas será que é mesmo? O mundo possui 8 bilhões de pessoas, das quais 2,3 são fiéis do cristianismo. E 5,8 bilhões de pessoas jogam, consomem ou são influenciadas pelo futebol. Mas e se eu não estivesse falando só sobre o futebol? E se eu estivesse falando sobre o esporte como um todo? O esporte, hoje em dia, se tornou muito mais do que um simples jogo ou uma forma de entretenimento. Ele se tornou uma das maiores potências globais, políticas e econômicas do mundo atual, capaz de mobilizar multidões, gerar trilhões de dólares e influenciar decisões que ultrapassam as fronteiras do campo da quadra. E talvez poucas manifestações sejam tão emblemáticas quanto os dois fenômenos que gostaria de citar hoje. O Super Bowl nos Estados Unidos e a FIFA com a sua atuação planetária no futebol. Mas antes, boa tarde. Eu me chamo Rafael Perjoão Tavares, estudo no 2º ano do Colégio Santo Inácio e hoje eu irei falar sobre o esporte como potência e política econômica global. Bom, em 2023 eu tive a oportunidade de ir em Istambul, na Turquia, assistir a final da Champions League. Estar naquele estádio, dentre pessoas de diversas nacionalidades, foi poder presenciar de perto a grandiosidade do futebol. Além, claro, do show do intervalo, repleto de produções multimilionárias, que representava exatamente esse entrelaçamento entre esporte, entretenimento e mercado. E quando eu voltei de viagem, eu tive uma conversa com o pai de um amigo meu, o empresário e professor de estudos de mídias da PUC, Marcos Babato. Nessa conversa, estávamos falando sobre o poder de instituições como a FIFA. E quando ele me disse que a FIFA reconhecia mais países que a própria ONU, eu não podia acreditar. Era impossível não pensar no poder que a FIFA e as organizações que comandam o nosso mundo têm não somente de moldar a experiência do torcedor, mas também de aliar o esporte a interesses políticos e econômicos. Mas bom, vamos aos fenômenos. O Super Bowl é o evento que sintetiza a cultura americana, e a cada ano ele reúne mais de 100 milhões de espectadores somente nos Estados Unidos. E de acordo com a Nielsen, a agência de referência e mediação de audiência, esses números chegam a mais de 200 milhões de espectadores quando somados ao público geral. Mas não é somente o número de espectadores que impressiona, é toda a indústria que se forma em torno de um único evento. A Kantar, empresa internacional de pesquisa de mercado, afirma que o Super Bowl movimenta cerca de 6 bilhões de dólares a cada edição. Isso com custos com publicidade, merchandising, turismo e produção televisiva. Para ser uma ideia, um custo de um comercial de apenas 30 segundos durante o intervalo do Super Bowl chega a custar, em média, os 7 milhões de dólares. E lembrando, esse dinheiro é apenas pelo espaço publicitário. As empresas ainda investem milhões nos comerciais, que precisam ser incríveis, inéditos e absolutamente inovadores. Afinal, o intervalo do Super Bowl é quase tão esperado quanto o próprio jogo. Celebridades, narrativas impactantes, humor e tecnologia se misturam para criar uma experiência que se torna parte da conversa cultural do país e do mundo por dias, semanas ou até anos. Isso transformou o Super Bowl em um ícone da cultura americana. Mas, infelizmente, ele também possui o seu lado obscuro. O futebol americano é um dos principais causadores da CTE, a encefalopatia traumática crônica. É uma doença neurodegenerativa causada por traumatismos cranianos sequenciais. No caso do Super Bowl, as batidas de cabeça. Essa doença resulta em mudanças comportamentais, passando por depressão e podendo chegar até mesmo em demência precoce. Recentemente, uma série de pesquisas e investigações trouxeram à tona a dura realidade dos jogadores de futebol americano que, mesmo após aposentados, continuam a sofrer com a consequência do esporte, seja ela física ou psicológica. Se torna um paradoxo inquietante. Enquanto o Super Bowl alcança recordes de audiência e faturamento, também se cresce a preocupação sobre a CTE. Bom, se nos Estados Unidos o esporte é um símbolo nacional, no mundo nós temos a FIFA, com o império global do futebol. A FIFA, Federação Internacional do Futebol, organiza a Copa do Mundo, o evento mais assistido do planeta Terra, superando inclusive as Olimpíadas, não só em termos de audiência, mas também em questão de impacto cultural. Segundo a FIFA, a última edição da Copa do Mundo, no Catar, em 2022, cerca de mais de 5 bilhões de pessoas assistiram pelo menos algum trecho dos Jogos da Copa. Isso confere à FIFA um poder gigantesco. E assim como eu havia dito no início da apresentação, a FIFA reconhece mais de 200 associações nacionais de futebol, mais do que os próprios 193 Estados-membros da ONU. Isso acontece porque a FIFA inclui territórios como Palestina, Hong Kong, Ilhas Faroe, entre outros. E por quê? Simples, porque o futebol é uma poderosa ferramenta de afirmação identitária.
Ou seja, para esses povos e territórios, ser reconhecido pela FIFA significa poder ter uma bandeira representada em campo, cantar o hino nacional e participar de uma competição internacional, que será vista, assim como eles, pelo mundo todo. Assim, o futebol organizado pela FIFA ultrapassa fronteiras, como culturas, idiomas e até mesmo regimes políticos. Mas, infelizmente, assim como no caso do Super Bowl, a FIFA não se resume a entretenimento e a promoção do esporte. Ela também está profundamente entrelaçada com questões políticas e econômicas. A escolha da sede da Copa, por exemplo, se tornou nos últimos anos um dos processos mais disputados e, infelizmente, mais controversos. Em 2015, o mundo foi surpreendido com um escândalo, uma investigação do FBI que revelou um esquema massivo de corrupção dentro da organização. Executivos foram presos, acusados de receber propina em troca de contatos comerciais e votos na escolha da sede da Copa. A própria Copa do Catar de 2022 foi cercada de denúncias sobre violação de direitos humanos, exploração de trabalhadores migrantes e falta de transparência no processo de candidatura. E assim como no Super Bowl, a FIFA também escancara um dilema. Estamos assistindo a um espetáculo que, por trás, promove sofrimento, manipulação e exploração? E mais, estamos utilizando o esporte como ele realmente deveria ser utilizado, ou ele se tornou um produto a qualquer custo? Bom, é inegável que no século XXI o esporte se tornou um instrumento de soft power. Esse termo, criado pelo cientista Joseph Nye, nos diz que é a capacidade de um país ou uma instituição influenciar os outros, não pela força, mas pela persuasão. Assim, quando os Estados Unidos transmitem o Super Bowl para o mundo, eles não estão apenas transmitindo um simples jogo. Eles estão vendendo o sonho americano, a inovação tecnológica e o poder do entretenimento. Levante sua mão se você já conhecia o Catar antes da Copa. Pois é, eu também não. Assim, quando o Catar transmite uma Copa, ele não busca simplesmente mostrar estádios bonitos. Ele se busca mostrar como moderno e relevante internacionalmente. E a FIFA, quando reconhece territórios fora da ONU, ela cria uma rede de influência política muito paralela à diplomacia tradicional. Isso nos traz outra pergunta. Quando o esporte está sendo sua função original, isso é bom ou ruim? Bom, que o esporte no século XXI transcendeu muito sua função original, eu já disse isso. Mas tem mais uma coisa aí. Quando o esporte deixa de ser apenas um jogo e se transforma em um espetáculo, ele se desconecta da sua paixão, da sua essência. O jogo, a paixão, a coletividade e, principalmente, a ética. A ética da virtude, debatida muito por Aristóteles e outros filósofos, apontavam que a verdadeira realização humana está na busca pelo equilíbrio e pela moderação, evitando excessos que possam comprometer o bem-estar coletivo. Isso, aplicado ao esporte, nos faz questionar até que ponto a busca incessante por lucro e poder compromete não somente o bem-estar dos atletas, mas também a dignidade dos torcedores. Assim, a ética deixa de ser uma teoria abstrata e passa a se tornar um guia prático para repensarmos os limites de instituições como a FIFA e as responsabilidades de eventos como o Super Bowl. Portanto, não se trata de negar a beleza ou a importância do esporte, mas de vermos ele como aquilo que ele realmente é, uma das maiores potências políticas e econômicas globais, capaz de mudar economias, definir políticas e influenciar a vida de milhões, seja dentro ou fora dos campos. E para terminar minha apresentação, eu deixo uma frase reflexiva do novelista Eduardo Galeno. O futebol é a única religião que não tem ateus. Muito obrigado.